O navio não estava em alto mar, não havia tempestade, não havia combate, nem sequer tinha saído do porto, e ainda assim já era perigoso. Recém-concluído, amarrado ao cais, o casco balançava lentamente, não de forma violenta, não de maneira evidente, mas o suficiente para inquietar qualquer um que soubesse o que estava olhando. Os engenheiros observavam da terra, em silêncio, sem dramatizações. Não era preciso dizer nada. O comportamento era claro. Aquele navio, exatamente como estava projetado, podia virar. Não por uma onda gigante, não por um impacto, não por um erro humano durante a navegação, apenas por existir em mar aberto. Esse é o tipo de falha que a engenharia naval mais teme. Não o acidente espetacular, não a explosão, não o incêndio, o erro silencioso, o que parece invisível, o que só se manifesta quando já não há margem. Não era um navio improvisado, não era um protótipo estranho, não era uma gambiarra de emergência, era um projeto oficial, aprovado, calculado, revisado, assinado, e ainda assim estava errado. No final dos anos 30, a Europa se preparava para uma guerra que todos viam se aproximar. A corrida armamentista avançava a toda velocidade, e no mar, isso significava uma coisa: mais navios, e mais rápido. A Royal Navy tinha um problema muito concreto, precisava escoltar comboios, muitos, o tempo todo. Os destroyers eram peças-chave, versáteis, ágeis, capazes de fazer quase tudo. Mas nem todos os destroyers cumpriam a mesma função. Alguns eram pensados para operar com a frota principal. Eram rápidos, muito armados, caros. Outros precisavam proteger comboios lentos e vulneráveis, mercantes carregados de comida, combustível, matérias-primas, navios que, sem escolta, não sobreviviam. Para isso, existiam as escoltas, menores, mais simples, mais baratas. O problema é que a guerra não respeita categorias bem definidas, e alguém tomou uma decisão que parecia lógica. Essas novas escoltas também precisavam ser rápidas, também precisavam estar bem armadas, e se fosse necessário, também deveriam poder operar com a frota. Tudo em um único navio. No papel, a ideia funcionava. Na realidade, era uma armadilha. Para ganhar tempo, não se projetou um navio do zero. Pegou-se uma escolta anterior que tinha funcionado bem, e ela foi ampliada, um pouco mais longa, um pouco mais estreita, um pouco mais rápida. Cada mudança fazia sentido isoladamente. Juntas, criavam um problema grave. Um casco mais longo e mais estreito reduz a resistência. Isso dá mais velocidade. Perfeito. Um calado menor também ajuda. Menos arrasto. Mais eficiência. Perfeito. Depois veio o armamento. Canhões antiaéreos pesados. Torres duplas. Montadas no alto para ter bom campo de tiro. E ali estava o erro. Porque um navio não é um conjunto de peças independentes. É um sistema em equilíbrio constante. Cada tonelada conta, cada metro de altura importa, cada decisão desloca forças que não se veem, até que a água começa a se mover. Tudo gira em torno de uma palavra pouco conhecida fora do mundo naval: a estabilidade. Um navio flutua porque seu peso se equilibra com o empuxo da água, mas flutuar não basta. Ele precisa querer voltar à sua posição quando se inclina. Precisa recuperar o equilíbrio. Isso não é intuição, é geometria, é física pura e é calculado. Durante meses, os engenheiros preencheram páginas com números, pesos, alturas, centros de gravidade, momentos. Os cálculos estavam feitos, as fórmulas fechavam. Houve revisões internas, inclusive verificações independentes. Tudo parecia correto. O problema é que não era. O calendário apertava. Os estaleiros estavam saturados. A guerra não espera você revisar um plano pela terceira vez. O primeiro navio da série foi concluído no final de 1939. Não saiu para navegar. Não alcançou velocidade. Não disparou um único canhão. Bastou vê-lo flutuar. Com o armamento instalado, seu comportamento era alarmante. A estabilidade era tão baixa que uma inclinação moderada podia não se corrigir. Em mar aberto, isso significava apenas uma coisa: virar, não afundar lentamente, não sofrer danos progressivos. Virar. E o problema real não era aquele navio. Havia muitos outros. Dezenas de unidades idênticas já estavam em construção. O erro não era pontual, era sistêmico. Algo imperdoável havia acontecido na engenharia naval.
Uma falha básica atravessou todo o processo de projeto sem ser detectada, não por falta de conhecimento, não por incompetência, por pressão, por pressa, por confiar que alguém já revisou isso. Em algum momento, alguém escreveu um número errado, uma altura crucial. Não foram centímetros, foram metros. Aquele único número fez acreditar que o navio era muito mais estável do que realmente era. Pensaram que tinham margem e gastaram tudo lá em cima. Canhões, superestrutura, peso onde não deveria estar. Quando a realidade apareceu, já era tarde para soluções limpas. Foi preciso improvisar, remover armamento, cortar estruturas, adicionar lastro no fundo, cimento, toneladas dele, navios novos lastrados como se já tivessem décadas de serviço. Funcionou, mais ou menos, mas o dano estava feito. O projeto tinha nascido com um defeito invisível, e esta é apenas a primeira história. Porque não importa quantos anos você passe projetando navios, não importa quantos cálculos você faça, o mar sempre acaba verificando o seu trabalho e não perdoa erros silenciosos. No primeiro caso, o erro era invisível, um número mal colocado, uma estabilidade que não existia. Mas existe outro tipo de falha ainda mais perigosa. Aqui se vê, aqui inclusive se admira. Porque às vezes o problema não é que algo esteja mal projetado, é que foi projetado bem demais para o objetivo errado. No início dos anos 30, a Alemanha reconstruía sua marinha do zero. O Tratado de Versalhes tinha apagado sua frota. E agora, com outra guerra no horizonte, o objetivo era claro: navios novos, imponentes, rápidos. Muito rápidos, porque não importa quantos anos você passe projetando navios, não importa quantos cálculos você faça, o mar sempre acaba verificando o seu trabalho e não perdoa erros silenciosos. No primeiro caso, o erro era invisível, um número mal colocado, uma estabilidade que não existia. Mas existe outro tipo de falha ainda mais perigosa. Aqui se vê, aqui inclusive se admira. Porque às vezes o problema não é que algo esteja mal projetado, é que foi projetado bem demais para o objetivo errado. No início dos anos 30, a Alemanha reconstruía sua marinha do zero. O Tratado de Versalhes tinha apagado sua frota. E agora, com outra guerra no horizonte, o objetivo era claro: navios novos, imponentes, rápidos, muito rápidos. A velocidade não era apenas uma vantagem tática, era uma filosofia. Um navio rápido pode escolher quando combater e, acima de tudo, quando não fazê-lo. Atacar comboios, golpear, desaparecer. Para conseguir isso, os projetistas apostaram em uma forma muito específica: cascos longos, muito longos e estreitos. Do ponto de vista hidrodinâmico, a ideia era impecável. Um casco estilizado oferece menos resistência. A velocidade não era apenas uma vantagem tática, era uma filosofia. Um navio rápido pode escolher quando combater e, acima de tudo, quando não fazê-lo. Atacar comboios, golpear, desaparecer. Para conseguir isso, os projetistas apostaram em uma forma muito específica: cascos longos, muito longos e estreitos. Do ponto de vista hidrodinâmico, a ideia era impecável. Um casco estilizado oferece menos resistência. Menos resistência significa mais velocidade. E se a isso você soma uma planta propulsora gigantesca, o resultado no papel é espetacular. Os novos grandes navios alemães alcançavam velocidades típicas de cruzadores leves. Para embarcações daquele tamanho, era algo extraordinário, mas a velocidade sempre cobra um preço. E nesse caso, o preço foi pago na proa. Durante décadas, os engenheiros navais tinham trabalhado com a forma dianteira do casco, não por estética, por comportamento no mar. Uma proa com volume oferece flutuabilidade. Quando chega uma onda, a proa sobe. O navio a supera. Uma proa reta faz outra coisa, não sobe. Corta, penetra a onda e mantém a velocidade. Isso é ideal para recordes. E perigoso se você não tiver volume suficiente à frente. Os grandes transatlânticos do passado podiam se permitir isso. Eram altos, tinham muita obra morta, muito casco acima da linha d'água. Os novos navios de guerra alemães não. Eram baixos, elegantes, afilados e muito molhados. Nos primeiros testes de mar, os relatórios começaram a coincidir. Não falavam de motores, nem de armamento. Falavam de água, água demais.
Com o mar agitado, a proa afundava repetidamente, não de forma violenta, não de maneira espetacular, de forma constante. Cada onda varria o convés dianteiro, toneladas de água golpeando sem descanso. No início parecia apenas um incômodo, um navio molhado, como tantos outros. Mas não era. O problema não era o convés encharcado, era o que havia por baixo. Dutos de ventilação, cabeamento elétrico, compartimentos técnicos críticos. A água não passava apenas por cima, entrava. E quando a água entra onde não deve, a engenharia deixa de ser teoria, vira sobrevivência. A solução acabou sendo inevitável. Foi preciso cortar a proa. Literalmente, toda a seção frontal do casco foi desmontada, foi completamente redesenhada. Adicionou-se volume, mudou-se o ângulo, criou-se uma nova forma capaz de oferecer flutuabilidade real. A chamada proa atlântica não tornava o navio mais rápido, mas o tornava utilizável. Âncoras realocadas, convéses reforçados, melhor drenagem, nada disso estava previsto no projeto original. E o mais revelador é que o problema não afetou apenas um navio, afetou quase todos. Encouraçados já em serviço, cruzadores recém-lançados ao mar, navios que ainda estavam em construção, todos tiveram que se adaptar. O mar tinha falado: você pode convencer um comitê, pode ganhar uma discussão técnica, pode impressionar com números e planos, mas não pode negociar com uma onda de 10 metros. Esses navios eram admirados. Suas linhas eram consideradas das mais belas já construídas, elegantes, ameaçadores. E ali estava a armadilha. Quando um projeto parece perfeito, é difícil questioná-lo. É difícil aceitar que aquela beleza esconde uma fragilidade. Projetou-se um navio para correr, e depois pediram que ele sobrevivesse. Essa tensão entre o que queremos que um navio seja e o que o mar exige que ele seja se repete uma e outra vez. E no caso seguinte, o erro não estará na estabilidade nem na proa, estará em algo ainda mais humano, um espaço pensado para o conforto que, no momento crítico, se transforma em um obstáculo. Este terceiro erro não nasceu em uma mesa de cálculos, nem em um estaleiro, nem sequer em um escritório técnico. Nasceu em um escritório comercial. No início do século XX, viajar de navio não era apenas se deslocar, era uma experiência social, uma vitrine. Os grandes transatlânticos competiam em luxo, não em velocidade. Espaços amplos, convéses abertos, longos passeios de frente para o mar. Caminhar pelo convés fazia parte da viagem. As companhias sabiam disso e projetavam seus navios para isso. Nos primeiros grandes navios da White Star Line, os convéses de passeio eram protagonistas. Longos, abertos, acessíveis. Não eram um acréscimo decorativo, eram uma peça central do projeto. Funcionavam tão bem que logo surgiu um problema: espaço demais para passear, espaço de menos para vender. Naquele mundo, cada metro quadrado interno tinha um preço, e o luxo comandava. Quando chegou o momento de projetar o próximo grande navio da série, alguém tomou uma decisão aparentemente sensata: fechar parte do convés de passeio. Não todo, apenas uma seção, o suficiente para ganhar espaço interno, o suficiente para instalar cabines maiores, mais caras, mais atraentes. De fora, a mudança era discreta. Janelas, painéis, um fechamento elegante. Não parecia afetar nada importante. Mas aquele espaço não era apenas um lugar para caminhar. Também fazia parte de um procedimento que quase nunca era utilizado, mas que precisava funcionar perfeitamente quando chegasse o momento. O plano de evacuação. Em muitos grandes transatlânticos da época, o sistema era claro. Os botes salva-vidas eram preparados no convés superior, eram pendurados, eram assegurados. Enquanto isso, os passageiros aguardavam no convés de passeio inferior, fora do caminho, organizados, protegidos. Quando o bote estava pronto, era baixado até aquele convés, e os passageiros embarcavam diretamente dali. Preparação em cima, embarque embaixo, um sistema pensado para evitar caos, para ganhar tempo, para manter o controle. Esse sistema tinha funcionado, tinha sido testado, ensaiado, mas só funcionava sob uma condição: que o convés estivesse aberto. No novo projeto, parte dele já não estava. As janelas eram bonitas, grandes, elegantes,
e estavam fechadas. O detalhe parecia irrelevante, quase absurdo, até deixar de ser. Na noite do acidente, quando chegou o momento de evacuar, a tripulação seguiu o procedimento aprendido. Prepararam os botes, penduraram-nos, baixaram-nos, e então aconteceu algo que ninguém tinha previsto. Um dos botes ficou suspenso diante de uma parede, não diante de uma amurada, não diante de uma abertura, diante de janelas fechadas. Não havia acesso direto. Não havia forma rápida de embarcar passageiros a partir daquele convés. As janelas podiam ser abertas, sim, mas não sem ferramentas, não sem manivelas específicas. E essas manivelas não estavam ali. Enquanto outros botes eram carregados a partir do convés superior, aquele ficou esperando, vazio, balançando na escuridão. O tempo passava. Alguém entendeu o problema. Alguém foi buscar as ferramentas. Alguém conseguiu abrir algumas janelas. Quando isso aconteceu, já se tinha perdido um tempo precioso. Os passageiros não embarcaram por um convés projetado para evacuar. Tiveram que passar por janelas, por aberturas improvisadas. Com dificuldade, o bote partiu, muito mais tarde do que o previsto, com menos margem, com mais risco. O sistema não falhou completamente, mas também não funcionou como deveria, e deixou uma lição clara. Um navio não é apenas o que faz quando tudo vai bem. É, sobretudo, o que permite fazer quando tudo vai mal. Projetar para o uso cotidiano é fácil, projetar para o desastre é o difícil. E no último bloco vamos unir essas 3 histórias, porque não são erros do passado, continuam acontecendo hoje. Se você junta essas 3 histórias, é fácil pensar que não tem relação entre si. Uma escolta instável, um encouraçado rápido demais para o próprio bem, um convés elegante que atrapalha numa evacuação, épocas diferentes, países diferentes, equipes diferentes, mas o padrão é exatamente o mesmo. Nenhum desses navios falhou por ignorância técnica, nenhum foi projetado por amadores, nenhum foi construído sem cálculos. Falharam porque o processo empurrou pessoas competentes a tomar decisões erradas. No primeiro caso, o problema não foi não saber calcular estabilidade, foi confiar demais que os números já estavam certos, foi assumir que outra pessoa tinha revisado o essencial. Quando os prazos apertam, ninguém quer ser a pessoa que levanta a mão e diz isso precisa ser revisto outra vez. No segundo, a falha não foi não entender hidrodinâmica, foi se apaixonar por uma ideia, a velocidade como solução universal. Quando um objetivo vira obsessão, tudo o resto perde prioridade, e o mar sempre se encarrega de lembrar o que foi ignorado. No terceiro, o erro não foi técnico, foi organizacional. Pensou-se o navio como um produto para o dia a dia, não como uma máquina para o pior dia possível. E esse é o mais inquietante de todos, porque é o mais humano. Projetamos para o normal, mas os navios existem para sobreviver ao excepcional. A lição incômoda é esta. A maioria das grandes falhas da engenharia naval não nasce de decisões estúpidas, nasce de decisões razoáveis acumuladas. Uma pequena mudança aqui, uma concessão ali, uma revisão apressada, uma assinatura no final do documento. Nada parece grave isoladamente, até que o navio toca a água. O mar não entende de intenções, não se importa se o projeto foi aprovado pelo melhor engenheiro do país, não distingue entre um erro pequeno e um erro grande. Ele apenas responde ao que vê: peso, forma, equilíbrio, acessos, volume, e responde sempre do mesmo jeito. Por isso esses erros não são anedotas históricas, são advertências. Hoje os navios são maiores, mais complexos, muito mais caros, mas a pressão é a mesma: prazos, custos, expectativas políticas e comerciais. A tentação de empurrar um projeto um pouco além do prudente continua ali, sempre. E por cada falha espetacular que conhecemos, há dezenas que foram corrigidas a tempo, em silêncio, antes que alguém as visse. É isso que separa um navio lendário de um navio problemático. Não a perfeição, mas a capacidade de detectar um erro antes que o mar o faça. Porque na engenharia naval, o fracasso raramente chega de repente. Quase sempre avisa. Um balanço que não deveria estar ali. Água onde não deveria entrar. Um acesso que se torna inútil quando mais faz falta. O problema não é que esses sinais existam. O problema é quando ninguém quer escutá-los. O mar sempre tem a última palavra. E quando fala, não negocia. Da próxima vez que você vir um navio novo, impecável, perfeito por fora,
Lembre-se disto: o mais perigoso não é o que falha à vista, é o que parece funcionar até que deixa de funcionar. Um navio não fracassa no dia em que afunda. Fracassa no dia em que alguém decide não revisar um plano outra vez, e esse momento quase nunca aparece nos relatórios.